aqui no programa Insights com o Dani Dutti, na TV Tudo Praia Grande Litoral. Hoje vai falar de um tema onde várias pessoas passam por isso. É um programa, gente, muito especial para mim, uma convidada muito querida. O programa de hoje é para falar sobre transformação, né? Qual é o propósito das nossas transformações? Muitas pessoas passam anos com insatisfação nos seus trabalhos, na sua vida pessoal e perpetuam isso, né? Sente aquela sensação ruim, mas não mudam. E o que fazer, né, para essa mudança acontecer de maneira estratégica, sem nos agredir? Não é tão simples, mas é possível. E ela fez isso, a nossa convidada de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que o tema de hoje contribua muito para que você tenha insights, novas percepções, para que a sua vida aí possa ter um novo olhar e novas soluções. Vem para cá, Claudinha Busto. Ela é reeducadora comportamental, treinadora de comportamento. Meu amor, o que uma treinadora de comportamento faz? Conte-nos, por favor. Que lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada por você estar aqui. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão participando, estão aí assistindo a gente. É um prazer enorme estar participando dessa conversa. Vai ser, eu acho que um momento incrível para nós e eu espero colaborar aí com vocês. Bom, treinadora de comportamento, nunca imaginei ser chamada, né, depois de tantos anos como jornalista, assessora de imprensa, cargos mais direcionados, né? Aquela perguntinha quando faz lá na ficha de cadastro de qualquer coisa, sua profissão, né? Era tão fácil para mim, jornalista. E hoje eu penso assim sempre, porque a gente transformou tantas coisas, né? Eu transformei tanto a minha maneira de lidar com o meu dia a dia, com o meu profissional. E respondendo a sua pergunta, na verdade, eu sou instrutora do The Rose Method e nós somos uma rede de escolas que trabalhamos aí com o desenvolvimento de comportamento. Então, a ideia é que com um acervo de técnicas do yoga alinhado com conceitos comportamentais, os nossos alunos tenham mais qualidade de vida. Então, a gente ensina os nossos alunos a ter melhor qualidade de vida, melhores comportamentos no dia a dia. Então, ampliar as boas relações humanas, melhorar a boa alimentação, trabalhar aí o gerenciamento do estresse, gestão do tempo. Então, junto com as técnicas do yoga e esse acervo aí de mais de 5.000 anos, a gente tenta gerenciar e o dia a dia aí das pessoas, colaborando um pouquinho como você faz todos os dias. Ai, que delícia! Mas vamos lá, hoje você apoia várias pessoas dentro, né, dessa reeducação de comportamento. Gente, eu preciso dizer, eu pratico The Rose Method, sou fascinada por essa filosofia, mas a gente veio falar aqui que não foi, como aconteceu essa profissão na sua vida, quais foram as necessidades de transformação, Claudinha? É isso que as pessoas vieram entender. Como era, o que aconteceu? Conta pra gente, a gente quer saber. Na verdade, eu estava numa fase da minha vida, né, em meados aí dos 30, que eu acho que bate aquele sininho da sociedade, sininho de nós mulheres aí naquele momento de o que faremos, o que fizemos, já nos formamos, já temos profissão, e a vida estava um pouco estagnada, né? Um relacionamento de muitos anos com muita insatisfação, a profissão, por mais que eu amasse, né, a comunicação que ainda exerço dentro da minha gama de trabalho no meu dia a dia, trabalhar com comunicação naquele momento lá atrás já estava muito cansativo para mim, por conta do caminho que estava seguindo o meu trabalho, e estava tudo muito difícil assim para lidar no meu dia a dia. E meu corpo pifou. Tem sempre um alerta, né, Dani? Tem sempre um. E aí eu tinha muitas doenças psicossomáticas, eu tomava muitos remédios, e eu era muito nova, eu tinha 30 e poucos anos, já estava assim numa situação que não tinha mais como eu manter. Então meu corpo deu um sinal para mim que falou: olha, você precisa levar atenção a você. E aí eu comecei a trabalhar a minha educação, minha alimentação, e com o tempo eu fui sendo direcionada pela minha nutricionista Karina Simas, que participou semana passada deste programa. Ah, lindíssima! Karina que me encontrou nesse mundo, e depois de 2 anos como cliente dela, né, como paciente dela, ela conseguiu de um jeitinho assim, bem do jeitinho dela, me levar para a escola do método.
E lá eu comecei a praticar, uma aluna normal, fazendo as práticas. Num primeiro momento, que eu achei isso bem legal a gente falar aqui, quando eu entrei na escola, por ser uma escola que trabalhava alta performance, pessoas fazendo técnicas super difíceis, eu olhei aquilo ali e falei assim: esse mundo não me pertence. Eu não vou conseguir. É incrível. A É tudo tua mente muito já bloqueou lindo. ali. Na hora, no primeiro dia. Eu entrei na escola para filmar a Karina fazendo uma coreografia, que faz parte do nosso acervo lá de técnicas, os movimentos coreográficos. E quando eu vi a Ká fazendo essa coreografia, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível, né? Só que nem passou pela minha cabeça a possibilidade de eu um dia estar naquela situação ali. Enfim, Uau. acabei indo para a escola num outro momento, no momento de network. O diretor da escola me conheceu, conheceu meu trabalho como assessora de imprensa, como gestora de marketing digital, me convidou. E é bem legal isso também, Dani. Eu fiz a primeira aula na escola e quando acabou a aula, eu falei, agradeci ao Jeff, que é o diretor da escola lá de Santos. Eu falei, Jeff, muito Sim. obrigada pela oportunidade, mas não é para mim. Você chegou a falar. A tua. Falei. O que a tua mente falava para você naquele momento? Eu não vou conseguir. Não é para Ela mim. Não falava, vou. eu não vou conseguir, isso aqui não vai, não adianta, né? Você passou da idade de fazer. A primeira coisa, passou da idade de fazer isso. Ok. O seu corpo não está dentro do padrão necessário para você fazer essas Não. técnicas, para você executar essas técnicas. Não, você não pertence a esse mundo, não faz parte. Eu agradeci e falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu não vou conseguir. Aí ele faz assim, ó, volta só na próxima aula, só me dá mais uma chance. Aí eu, tá bom. Pela Karina, né? Eu falei, a Karina me colocou aqui, eu vou voltar. Aí eu voltei para a próxima aula. Nessa próxima aula, eu senti uma diferença desse tamanho, mas que para mim era enorme, porque eu não imaginava que naquela altura da minha vida eu devia ter uns 33, 34 anos. Eu não imaginava que naquela altura da minha vida o meu corpo fosse se desenvolver mais, eu fosse movimentar mais o meu corpo. Né? Eu achava que não tinha mais como. E olha que eu nadava, eu já tinha voltado para natação, eu já fazia maratona aquática, eu fazia maratona aquática no mar. Mas eu achava que no mar, só que eu achava que aquilo ali para mim não era possível. E aí quando eu voltei pela segunda vez, eu senti o meu corpo reagindo àquela filosofia, aquele movimento. Eu falei, meu Deus, será? E aí É deixei. possível. Olha que interessante, né? Aí eu falei, Mas você eu teve que se deixei, eu falei, permitir, vamos né? lá. Sim, eu tive que primeiro acreditar no outro, né? Tipo, Ok. acreditar na pessoa que estava me dando. Não, volta. Tive que acreditar no outro, porque às vezes também acontece isso, né? De várias pessoas estarem alertando você. Eu gosto muito de falar disso, né? Rede de apoio. Porque nós somos muito brutais com a gente o tempo inteiro, né? A gente se sabota, se maltrata o tempo todo. E só que tem pessoas muito queridas que estão falando o contrário e a gente não dá ouvido para essa rede de apoio, sabe, Dani? É muito importante isso. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, parece que tudo que as pessoas falam para você é só para te agradar. É só para te tirar da cama, é só para dar uma animadinha em você. Ah, ela não está falando sério. E eu pensei nisso por muitos anos. É que eu sempre fui meio cara de pau, né? Eu gostava de alguma coisa, porque eu amei a escola, eu amei o ambiente. Eu falei, eu quero estar aqui. Só que eu não achava que era para mim. Então, quando eu comecei, eu fui pela alegria, sabe? Eu fui indo pela alegria, eu gostava do almoço, eu gostava dos passeios, das viagens, e aí eu ia fazer uma prática e me permitia ir um pouquinho além. Fazer outra prática me permitia um pouquinho além. Mas por 2 anos, Dani, por 2 anos, eu ainda não acreditava que aquilo ali me pertencia, sabe? E eu vou te falar, eu já sou instrutora do método há 1 ano e meio, e isso é tão dentro da minha mente que às vezes quando eu termino uma aula e eu vejo o olhar do aluno, a felicidade do aluno,
eu me pergunto, eu estou vivendo isso mesmo? Ai, que linda. Será que isso aconteceu na minha vida? Então, assim, para você ver o quanto era travado, mas mesmo assim, o que, que eu fiz? Eu me permiti, eu ouvi a rede de apoio que estava dizendo para mim, vem, faz, acredita, confia aí, eu me permiti fazer. Eu ouvi e me permiti. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí o que, que aconteceu? Né? Não sei se você vai fazer mais uma pergunta ou eu posso continuar nesta linha. Eu queria só complementar para eu conectar com o que você está falando. Então, a sua mente relutava, o seu corpo estava se permitindo, não era o corpo que estava relutando. Interessante isso. Quando você não sentiu a sensação de pertencimento, mas quando você pegou os valores que te conectavam àqueles acessos, àqueles contatos, a coisa foi fluindo. Antes de você dar sequência, que eu quero saber mais, porque eu já conheço sua história linda e quero que as pessoas conheçam, mas eu quero entender a sua opinião. Exatamente quando as pessoas se percebem, você estava num trabalho, fazia muito tempo que você estava ali, tinha um relacionamento que você estava, como falou, com insatisfação, então eram vários setores da sua vida ao mesmo tempo, e aí surgiu esse momento na sua vida. O que passava na sua mente em relação a essas mudanças, possibilidades de mudanças? Porque você estava como aluna até então, mas houveram convites para você virar instrutor. Como que funcionou isso dentro de você? Porque são crenças, né? Acreditar que é possível. Como que você conseguiu perceber isso a ponto de... O que te conectou para dar sequência nesse caminho? Olha, Dani, eu acho muito importante a gente... Na verdade, a escola, né, me levou a pensar de forma diferente. Então, como aluna, conversa com os próprios alunos, os alunos antigos, ia acontecendo de me levar a entender um pouquinho diferente. Eu não sei se eu Pode estou falar, tá tudo bem. conectada. Tá conectada. Tá dando uma travadinha, mas estamos conectadas. Bom, para quem chegou agora, enquanto a Claudinha tá vendo lá o que aconteceu com a internet, que a tecnologia é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, a gente está hoje falando sobre um tema muito importante, insatisfação, né? Transformação, como fazer esses processos de transformação na nossa vida, que muitas pessoas passam, você já passou, eu já passei, mas a mente reluta contra essas transformações. Né? Ela fala assim, mas por que mudar? Por que fazer diferente? Está dando certo. E, na verdade, não está dando certo. A gente está insatisfeita, a gente não está com bons sentimentos. Então, você que chegou e está nos assistindo, agradeço a Sandra, a Lígia, Sérgio, o marido, sogra, todo mundo lá, Valéria, obrigada pelo carinho de estarem conosco aí, esse tema tão importante, falando sobre transformação. Quanto a gente precisa, às vezes... A Júlia, linda! O quanto a gente precisa aí prestar atenção nos nossos processos para fazer essas transformações. A Claudinha é uma pessoa que ela enfrentou muitas coisas, não só, querido Francisco, não só de estereótipos, de padrões de vida, ela tinha sobrepeso, né? Ela entrou no núcleo onde ela não se sentia pertencendo, porque eram todas pessoas com alta performance, e ela se via conectada de alguma forma, mas não sabia como fazer essa transição. Ela trabalhava com marketing digital, trabalhava com assessoria de imprensa. E como foi isso? Ela está nos contando, daqui a pouco ela vai conectar de novo. Eu fico muito feliz em encontrar pessoas que se permitem entrar na jornada do autoconhecimento e confrontar o que a mente propõe em relação... Valdirene, a Val querida, seja bem-vinda. Aqui de Monte Verde. Eu fico muito feliz em encontrar pessoas que têm essa predisponibilidade a enfrentar, né, o que a mente está propondo em relação a esses preconceitos, a essas crenças, esses paradigmas, esses estereótipos, essa relutância, essa rigidez e resistência que a mente tem. A Claudinha está voltando, e a Claudinha, lindeza, seja bem-vinda novamente. Eu estou contando aqui para eles o quanto você foi corajosa
de questionar mesmo a sua mente e dizer, não, por que não? Por que eu não posso? E entender esses porquês fez muita diferença, né, meu amor? Sim, sim. Na verdade, a insatisfação era muito grande e quando a gente está nesse momento de insatisfação, é muito difícil enxergar o que tem atrás dessa névoa, né? Então, às vezes, também não adianta a gente ficar forçando a querer mudar logo de uma vez, sabe? Então, o que eu acho que é bem Ok. importante é não chutar baldes, sabe? Tem essa mania, né, das pessoas. Vou simplesmente. Vocês estão me ouvindo? Que tá aparecendo uma informação aqui que É, tá mudo. não, tá tudo bem, só deu uma travada, mas pode dar sequência. Então tá. Então tá. E Obrigada. aí, esse lance de chutar balde é muito perigoso, porque às vezes você já tá numa Sim. situação difícil e aí você tumultua algumas estruturas da sua vida, né? Então, assim, eu tinha 34, 35 anos, eu tinha contas para pagar, eu tinha um monte de coisa, né? Pessoas que às vezes dependiam de mim. Então não dava para simplesmente você mudar tudo de uma hora para outra. Então houve um planejamento. E como que eu enxerguei esse planejamento? Como que eu estruturei isso, na verdade? Então havia uma insatisfação, que ainda era tudo muito nebuloso, como a gente não enxerga qual o caminho, né? Quais são os caminhos possíveis, né? O Tatá tá pedindo para eu abaixar um pouquinho o meu retorno. Deixa eu abaixar um pouquinho Isso, aqui. por favor. Calma, a gente está adaptando Isso aqui. é muito importante que você está falando, né, Claudinha? De fazer as transições, ficou um pouco baixo o som. O meu ou da Claudinha, ou das duas, se puder, por favor, falarem, eu agradeço. Também coloquem suas dúvidas, suas opiniões, né? Contribuam com. Se você está passando por isso, é muito importante. Aliás, Sim, muitas pessoas passam por isso. E eu acho importante, Claudinho, o que você está dizendo em relação a fazer os processos de maneira gradativa. Eu estou insatisfeita e eu chuto o balde. Então, eu saio do trabalho, eu saio do emprego, eu saio do relacionamento, eu abandono situações e não é bem assim, porque a gente vai ter consequências desse processo, sim, né? A sim, gente vai sim, a conta para pagar, o nosso emocional, enfim, todo um sistema que sim. envolve, né? Como que é É. isso? Então, na verdade, o que eu acho legal é quando a gente está insatisfeito, a gente primeiro precisa identificar o que está insatisfeito. Às vezes é uma coisa, às vezes é tudo. No meu caso, era tudo, né? Eu estava com Ok. a minha vida muito estagnada e estava num relacionamento difícil, ruim, já desgastada, por questão profissional muito já também desgastada. Só que assim, para onde eu ia, né? Aí vem a história do propósito. Como o propósito ele é tão precioso, né? Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, ou quando a gente faz, mesmo que não seja o trabalho, mas quando a gente faz algo na nossa vida, que a gente tem um propósito maior, tudo fica mais fácil, né, de você conseguir enxergar. Então eu tive que, antes de eu passar por esse planejamento, eu tive que ir lá para um. O Tatá tá dizendo que tá com alguma coisa ligada. Aqui eu tô super no silêncio. Tô Aqui também. zero equipamentos. Estamos zero equipamentos. É, parece que na verdade é o retorno mesmo. É. Então, Aqui é a aí eu tive produção que falando pensar. aqui no ponto. Aí eu tive que entender o que eu queria. E aí eu acho que é legal para as pessoas identificarem que às vezes é uma coisa muito simples que você faz no seu dia a dia, que você fala, mas eu faço isso porque eu gosto, porque é tão fácil para mim. Às vezes essa coisa que você não dá atenção é aquilo que vai transformar a sua vida. No meu caso, estar na escola era tudo que eu mais queria na minha vida. Eu trabalhava, eu fazia minhas coisas, eu atendia cliente, eu fazia um monte de coisa, mas eu só pensava no momento de voltar para a escola, né? Então, era e para mim, voltar para a escola era o meu momento de descanso, de lazer, de eu cuidar do meu corpo. Para eu conseguir conectar e acreditar que a escola era o meu propósito, demorou um tempo, sabe, Dani? E acreditar que eu poderia fazer parte daquilo, que aí vem esses 2 anos aí de trabalho, né, de pensamentos, de mudanças.
Eu participei também do processo com a Dani nesse período, então vale também ressaltar isso. Né? Nesse período de 2 anos que eu estava buscando descobrir tudo isso, eu fiz o processo com a Dani. Então, isso também foi uma forma de eu estar buscando o meu autoconhecimento, de eu ir me descobrindo. E aí, nesse processo, junto com tudo que a escola proporciona de comportamento, eu identifiquei, eu quero me tornar uma instrutora do The Rose Method, eu quero usar todo o meu conhecimento de comunicação para que as escolas cresçam. Porque eu amava divulgar, eu amava trabalhar com comunicação, mas o que eu divulgava na época não estava dentro do meu propósito, não me fazia feliz. Quando eu percebi que eu poderia usar o meu trabalho com algo que me motivava, falei, cara, encontrei o meu propósito. Só É que isso aí vinha aí. algo muito maior, né, Dani? Que é conseguir atingir esse propósito. E aí foram Sim. mais 2 anos se dedicando. E aí mudando a cabeça. Aí quando eu falei, eu quero, o que eu preciso fazer? Aí começa a vir o planejamento. Então eu não chutei balde, eu me mantive no meu emprego, eu tinha uma agência, eu já era uma empreendedora na época, porque eu trabalhava em uma empresa e também tinha uma agência. Então eu mantive os dois até ali no limite, organizei conta, diminuí compromissos, diminuí o meu estilo de vida inteiro, porque eu sabia que eu ia passar por um processo de transição. Então foi tudo planejado, sem Ótimo. ansiedade. E por que foi possível fazer sem ansiedade? Porque eu estava trabalhando o meu autoconhecimento, porque eu estava olhando para mim e estava indo em busca do que eu queria e não do que os outros queriam. Eu acho. É isso aí. É isso aí. Ah, meu amor, olha só, isso que você falou, fazer o que eu queria e não que os outros queriam, a gente começa a olhar para o que realmente a gente quer para a nossa vida. Isso é autoconhecimento. A gente para de ir no efeito manada e para e olha para a nossa vida. Olha que interessante, as pessoas acham que o que é. Essa palavra, recomeço, começar do zero, ela é muito pesada para a mente. É como se tudo que eu tivesse feito não tivesse valido nada, ou não fosse precisar daquilo ou usar. Então, olha que interessante, você conseguiu aproveitar o seu know-how, seus anos aí de trabalho, sua experiência, para fazer com que você desse sequência dentro da nova proposta. Fez de maneira gradativa, financeiramente aí ciente do que estava acontecendo, e as coisas foram interessantes. Você estava passando por um desvínculo num relacionamento. O quanto isso também foi mais desafiante para que não influenciasse nessa nova jornada, né? Então, o autoconhecimento também ajuda nesse equilíbrio emocional de não misturar as coisas, né? Eu vou precisar dar uma pausa agora para o intervalo para falar dos nossos queridos apoiadores. Fiquem aí, a gente já volta, mas antes, para dar esse início, a gente vai falar no segundo bloco sobre realmente coisas que as pessoas nos trazem em relação a isso. Dani, eu estou insatisfeita, não tá legal, minha área profissional, eu não tô... E como fazer essa transformação, esse processo, né, de transição? A Claudinha passou por isso, enfrentou quebra de padrões, estereótipos, ela quebrou paradigmas, ela simplesmente olhou para ela e disse, por que não? Como eu posso fazer isso acontecer? E aí, gradativamente, foi acontecendo. Ela vai contar um pouquinho mais sobre essa trajetória, para que você possa usar, de repente, na sua vida, o que você estiver passando aí, de repente, alguma coisa te sirva. Lembrando que tudo que você fez pode servir para daqui para frente você usar com sabedoria aí seu know-how que você vem trabalhando. Eu quero abrir o espaço para os nossos apoiadores falando de Lúcia Calimã, uma querida, 30 anos aí na Baixada Santista. Ela trabalha com moda fitness, com dança, com natação. Ela tem manequins até número 56, gente, né? Principalmente na natação, né, nos maiôs. É uma querida. Todos os materiais que ela utiliza é com muita qualidade, testada por profissionais. A Lúcia é reconhecida não só na Baixada Santista, mas em todo o Brasil, com os seus figurinos. E ela está com 2 lojas, né, em Santos e uma em Cubatão. E no conforto da Dani, mas eu não sou do litoral, como faço para acessar a Lúcia Calimã? Quero conhecer os produtos? Olha aí o site dela, né, www.luciacalimã.com.br. No conforto da sua casa você pode ter esses produtos. Eu uso Lúcia Calimã, ela é uma querida e realmente vale muito a pena conferir.
Quem conhece sabe que é feito com muito amor. Tatá, eu vou dar espaço agora para os nossos demais apoiadores e nós voltamos daqui a pouco. TV Tudo Praia Grande Litoral. Os maiores desejos do mundo, as maiores alegrias do mundo, os maiores amores do mundo, os maiores abraços do mundo, os maiores sorrisos do mundo. É o que deseja a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Odonto Company. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Estamos ao vivo aqui no programa Insights com Dani Dutti, na TV Tudo Praia Grande Litoral. Obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Espero que o tema esteja sendo de grande valia. A gente está falando hoje sobre insatisfação, transformação e qual a importância de ter um propósito nessas transformações. E não simplesmente ficar mudando as coisas e não saber para onde está indo. Por que você vai fazer uma transformação, mudar os setores da sua vida? Para que você vai fazer? Por quem que é isso? A gente tem a condição da mente de relutar sobre as mudanças que a gente propõe. E a Claudinha, nossa querida convidada de hoje, está nos explicando o que ela fez para conseguir não ouvir, não dar atenção para a mente, mudar esse mindset aí, para as crenças serem lapidadas, mesmo enfrentando estereótipos, mesmo enfrentando paradigmas. E ela está aí hoje apoiando muitas pessoas dentro dessa reeducação comportamental. Falando com maestria, né, amiga? Porque você passou por isso. Então, continue falando para a gente, então, por favor, o que foi mais importante para você aceitar, então, essa condição, e o que você fez para gradativamente chegando nesse estágio aí que hoje tem muita alegria. Tá nos ouvindo? Câmbio na escuta? Hoje está um pouquinho diferente o nosso ao vivo. Mas eu espero que a gente aproveite ao máximo, porque realmente é de grande valia uma história como a sua, meu amor. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Câmbio na escuta. Está mutado o microfone, o telefone. Olha eu falando no telefone. A pessoa é doida. Trabalha com comportamento, não é normal. Eu aqui, ó. Voltou. Fale com nós. Já estamos. É que eu mudei o computador para ficar melhor a qualidade nessa segunda parte, hein? Acho que agora vai ficar top. Tecnologia maravilhosa. Diga, meu amor, como foi fazer essa transição e o que foi mais importante? Conte-nos. Então, o mais importante é que a gente chegou nesse ponto, né, do lance da aceitação, e eu decidi, eu tinha um propósito, eu sabia para onde eu queria ir, mas eu tive que quebrar alguns paradigmas, não só meus,
mas como também de muitas pessoas, né? Eu fui trabalhar com o corpo, né? Eu fui trabalhar com alta performance, com desenvolvimento de movimentos, né? Então, dentro do que eu ensino técnicas corporais, que eu consegui, ao longo dos meus 2 primeiros anos, eu consegui muito trabalhar isso, de forma com que... Calma que o produtor tá falando comigo, eu desconcentro, gente, desculpa. Você não fale com a convidada, Tatá, que você desconcentra as pessoas. Tô ficando desconcentrada. Sou muito simples. Olha assim, ó, não sabe se olha para você ou se, meu Deus do céu. Ah, Sandra, querida. A Lígia, minha aluna, tá aqui mandando várias mensagens maravilhosas. Lígia, um beijo. Beijo. Julinha também. A Ju também participou do meu processo junto. Uma das minhas instrutoras maravilhosas. Beijo, Ju. Então, aí dentro desse momento, o que acontecia? Eu estava lá, eu já sabia o que eu queria, eu conseguia fazer as técnicas para mim dentro do que me trazia felicidade, só que eu achava que eu não seria um exemplo para as pessoas. Porque eu tenho um corpo fora do padrão, né? Eu não tenho aquele corpo perfeitinho, eu não tenho eu tenho um corpo cheio de curvas, né? Então, como que a gente passa por isso, né? Como a gente ultrapassa essas barreiras? E aí, o meu primeiro desafio, né, no meu processo de formação, foi a exposição apresentando uma coreografia. Lembra aquela coreografia lá que eu assisti da Cá e eu fiquei encantada, eu achei linda e maravilhosa, e eu falei, eu vou fazer isso? E eu fui e fiz, eu acreditei, eu treinei, eu me dediquei. E mais do que tudo, as pessoas acreditaram em mim. Então, a minha rede de apoio naquele momento era muito importante. E aí eu consegui. Eu fui, me apresentei, me encantei e começou o meu processo. Então, hoje eu sinto que o meu senso de missão está nisso. Então, a primeira vez que eu me apresentei, muitas pessoas que assistiram vieram até mim emocionadas. Não porque a minha coreografia era perfeita e porque os meus movimentos eram totalmente perfeitos, mas porque o fato de eu estar ali representando um grupo de pessoas que não acreditavam, aquilo me conectou. Hoje eu sinto que eu tenho um senso de missão, sabe, Dani? Além de ter conquistado o meu propósito, né? Me formando como instrutora, transformando totalmente a minha carreira, transformando totalmente a forma de trabalho, eu hoje tenho um senso de missão de motivar as pessoas que não acreditam que podem fazer coisas que sim, elas podem, né? Então, não existe padrão. A gente estava até brincando com o cabelo antes da gente começar. A gente falou, nossa, nós estamos aqui com esses cabelos esvoaçantes. E eu sinto que nós vivemos hoje em um momento muito precioso da sociedade, que muitos paradigmas estão sendo quebrados, muitos padrões estão sendo quebrados. Então, a gente precisa surfar nessa onda. Acabou a onda daqueles cabelos lisos incríveis, então a gente pode usar os nossos cachos soltos. Né? Não existe mais aquela coisa daquela magreza absurda. Então, hoje entende que cada pessoa tem um formato de corpo e é possível valorizar isso. Então, o que eu gostaria muito que ficasse aqui para vocês é que não existe nada aquilo que você não pode fazer. O que existe é você identificar se isso faz sentido para você. Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira vivendo o propósito de outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, né? Porque fala assim, olha, você é alto, você tem que jogar vôlei. Às vezes a pessoa não gosta de vôlei. Sim. Seus pais eram médicos, advogados, você vai ser também. Aí você não quer decepcionar a sua família, você quer seguir a tradição. E aí você não é feliz, né? Porque por mais que você viva... E assim, eu era muito feliz como jornalista, né? Eu sou muito feliz sendo comunicadora, mas eu precisava de algo mais, né? Eu percebi...
Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. A Valéria colocou uma coisa muito importante, o medo do desconhecido na hora de fazer uma mudança, uma transformação. Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho importante a gente reconhecer que sentir medo é natural do ser humano. A gente vai sentir aquele friozinho na barriga, vai dar aquela sensação de insegurança, mas a maneira que você vai conduzir essas sensações, essas emoções que vão surgindo, é que vão fazer a diferença. Então, vocês acham mesmo que a Claudinha não teve receio de julgamento, né, de se expor, ou realmente de não... Será que eu vou fazer parte ou não disso? Mas ela foi respeitando os limites e a velocidade dos processos dela. Isso. E todo mundo colocou aí, né, Claudinha? É uma inspiração, realmente é maravilhosa, as aulas são incríveis. Você foi se descobrindo e formando o seu modelo de dar aula, a sua forma de se expressar e de inspirar pessoas. E aí é que é a grande questão. Eu não preciso fazer para me comparar ou ser igual a ninguém. Eu não preciso fazer porque alguém tem uma expectativa. A gente precisa parar de se maltratar um pouquinho e se permitir viver os processos. Vai ficar muito bom. A prática é a mãe da excelência, mas sem prática não dá para saber, né, amiga? O De Rose fala quantas horas para ficar com excelência? Nossa, são 30 mil horas? 30 mil? 10 mil horas, ele fala? 10 mil horas. São muitas horas. São 1 milhão, muitas horas. Muitas horas. Mas respeitando mesmo, né? Eu acho que isso que é muito importante, assim. Existe uma pressão muito forte, né, da sociedade para muitas coisas. Então, primeiras pressões, né, que a gente passa. Então, você precisa casar e precisa ter filhos. Não, você não precisa casar e você não precisa ter filhos. Uma coisa, por exemplo, do corpo, né? Falando um pouquinho do nosso corpo. Um exemplo que eu dou, assim, sempre para os meus alunos que chegam nas primeiras aulas, eles falam, eu sou muito travada, eu não tenho flexibilidade, eu nunca vou conseguir fazer isso que você faz. Aí eu falo, olha, eu como adolescente, eu dancei por 8 anos. Lúcia Calimã aqui, apoiadora do programa, maravilhosa. Foi uma honra conhecer Lúcia Calimã na escola, porque era minha diva na época da dança. Olha lá, linda, maravilhosa. E eu dancei por 8 anos, e dentro do preparo da dança lá, quando eu era adolescente, a parte de flexibilidade era imposta. Você tem que ser flexível. Então, a gente passava por treinamentos muito rigorosos de forçar a flexibilidade. E por 8 anos, eu não conquistei a flexibilidade necessária. Adolescente, hein? Corpinho ali, nos trinques para evoluir. Quando eu comecei a praticar, em 1 ano de prática, em 1 ano, eu conquistei uma flexibilidade que eu nunca tive na vida. Nem na época da adolescência, nem dançando por 8 anos. Por quê? Porque o trabalho que nós fazemos é de respeitar o nosso momento, respeitar os nossos limites e trabalhar muito com a descontração, né? Então, a ideia é que você sinta o seu corpo, conheça o seu corpo e conquiste aquilo que você quer. E aí a gente faz isso também para os nossos sentimentos. Às vezes a gente força sentir coisas que a gente não quer. Ou então a gente não se permite viver momentos. Então, assim, existe uma coisa que até minha terapeuta me fala, que ela fala que não é excesso de felicidade, você deve saber, Dani, esse termo. É quando existe uma pressão para você ser feliz o tempo inteiro. Como é que se fala? A pessoa especialista em felicidade está nos assistindo. Júlia Fadel. Põe aí, Ju. Maravilhosa. Pode falar, por favor. Então, eu acho que existe uma pressão para você ser o tempo inteiro feliz. E às vezes, quando a gente está triste, porque alguma coisa aconteceu que te entristeceu ou que te chateou, a gente não se permite. Eu estava falando hoje até no grupo das meninas do WhatsApp, nós temos um grupo chamado Retomada, né, que pós-pandemia aí a gente se desestabilizou e eu criei um projeto lá em setembro para eu fazer a revalidação da minha prova, que eu chamei de Retomada, então eu tive que me reconectar com todo esse aprendizado que eu tive durante a minha formação, que nesses 6 meses de pandemia eu dei uma desconectada, quem não se desconectou? E aí eu falei, não, é o momento de eu retomar. Aí eu inventei esse projeto, Retomada, que aí várias mulheres entraram em contato e a gente conversa muito sobre isso.
E a gente estava falando disso, né? Que é o quanto a gente, quando a gente está triste, ou insatisfeito, ou com uma mágoa, a gente não se permite sentir, a gente se cobra. Não, eu não posso ficar triste, eu tenho que ser feliz. Eu tenho saúde, eu tenho uma vida incrível. Não, às vezes você vai passar um dia triste, às vezes você vai sentir mágoa e você vai esperar essa mágoa embora. E isso faz parte desse respeito. É o respeito com o corpo físico, é respeito com seus sentimentos. Quando você vai buscando esse autoconhecimento, você consegue ir mudando a sua trajetória, né? Então, a ideia é buscar esse conhecimento para você identificar o que está te trazendo insatisfação, descobrir o que trouxe insatisfação, o que você deseja transformar. E aí eu gosto de ressaltar isso, Dani, porque para mim foi muito transformador. O que te faz feliz hoje? Porque mesmo quando tem um monte de coisa insatisfeita, o que te faz feliz hoje? É caminhar? Fazer caminhadas pela manhã? É cozinhar? É fazer um bolo e dar para os vizinhos? Existe alguma coisa que você faz? Eu tenho certeza, todo mundo faz alguma coisa que faz muito bem para si. E aí você vai começar a levar mais atenção a essa atividade. Seja cuidar do outro, de repente você pode pensar em fazer um trabalho voluntário. Às vezes transformar, Dani, não é mudar de carreira, acabar uma relação, ter um filho. Não é nada disso. Às vezes você vai mudar uma coisa pequena na sua vida que vai fazer com que todas essas outras coisas se movimentem de um jeito mais fluido. Então, assim, às vezes você está insatisfeito porque você não está fazendo algo por você. E não necessariamente é mudar o seu trabalho. Às vezes você gosta do seu trabalho, você gosta dos seus colegas de trabalho, mas está faltando um brilho a mais na sua vida. E às vezes é prestando atenção em algo que você pode fazer no final de semana, em algo que você pode fazer uma vez por semana, 2 vezes na sua semana. E isso vai ser tão motivacional para você que vai fazer com que todo o resto comece a fluir melhor. Então, prestar atenção naquilo que você gosta de fazer, que é muito fácil você fazer. E fazer com mais frequência. E começar a dar mais atenção para essa atividade e ver como ela pode transformar o seu dia, a sua semana, às vezes o seu mês. Às vezes, imagina, a pessoa vai uma vez por mês fazer um trabalho voluntário. Aquilo já reenergiza ela de um jeito que ela encara o próximo mês já pensando no outro que ela vai. Qual a atividade que ela vai levar para aquela galera, o que ela vai propor. E isso motiva. É isso que motiva, é isso que transforma a gente. A Valéria colocou, né? Só dar o primeiro passo. E é verdade, se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai experienciar e saber. Quando a gente vai fazer um processo de transformação, a gente analisa muito as coisas que a gente faz e gosta e que a gente não está fazendo, como você citou, as coisas que a gente tem que fazer e não gosta muito para ressignificar, para transformar a maneira de ser feita. Às vezes é o jeito que você faz que deixa você insatisfeito. A Claudinha encontrou conexão nas relações humanas, porque sozinha ela prefere junto, né? Tem pessoas que é o contrário. Então, esse autoconhecimento de assumir o que você gosta de verdade e aceitar que às vezes vão ser necessárias mudanças para que você consiga ajustar tudo isso, e eu achei fantástico que você colocou. Às vezes, chutar o balde, como a gente já citou, não resolve, não é sair de tudo, mudar tudo. Você vai estar infeliz do mesmo jeito que você vai repetir padrões. Você vai repetir manifestações de comportamento, porque você não mudou, você não se percebe dentro dos processos, você só repete talvez a idealização de outras pessoas. Ah lá, o Sérgio, por exemplo, o Morush gosta de ajudar, isso move. Quando ele percebe que está contribuindo com o outro, isso move. Então, não é especificamente a profissão, mas esse propósito manifestado dentro da profissão. Se não tiver isso, não vale. Não há dinheiro no mundo que pague. Para algumas pessoas é dinheiro mesmo, porque esse dinheiro vai trazer, o financeiro vai alavancar para outras coisas. Como é para você? As pessoas querem entrar em formatos e não tem um formato, não tem uma receita mágica. Quem é você dentro desses processos? Você concorda com isso? Sim, é demais, né? Porque
o projetar de outras pessoas é muito complicado, né? A gente vive muito isso. Primeiro que a gente gera muita expectativa do outro e os outros geram muita expectativa da gente. Então, primeira coisa é entender que você tem a sua trajetória. Lembra quando a gente estava fazendo o processo? Eu lembro disso, eu dou até risada. Teve um momento assim que a Giane está falando que ela está em busca do propósito dela. E é incrível, Giane, só de você levar atenção para isso, já vai fazer com que você descubra. Então, você já deu o primeiro passo. Eu quero descobrir o meu propósito. Então, começa a levar atenção a muitas coisas que você gosta de fazer. E eu lembro que eu estava... Pode falar, Dani? Não, conclui que eu quero falar sobre isso depois. E eu estava tão insatisfeita, eu lembro que eu estava no processo com a Dani e a gente tinha colocado um planejamento que eu ia pedir as contas do meu trabalho, ia pegar toda a minha rescisão e ia ficar 3 meses na Europa. Lembra, Dani? Eu tava maluquinha, gente. Não é que eu encontrei o propósito e saí fazendo tudo certo. Eu dei umas cabeçadinhas. Graças a Deus eu não fui viajar para a Europa, eu não joguei dinheiro nessa viagem. Porque a gente foi ajustando, né? A gente foi trabalhando autoconhecimento, foi identificando realmente. Mas a coisa era tão maluca que eu falei, vou chutar o balde, eu vou embora, eu vou largar tudo e vou para a Europa e vou ficar lá. Aí a Dani ali no processo, eu conversando com o Jeff, meu monitor ali, e psicóloga, e a gente ajustando tudo. De repente, eu vi, calma, não é por aí o caminho. E aí, lembra, eu falei, bom, eu não vou viajar para a Europa, eu não vou ficar 3 meses fora, mas vou fazer uma viagem. E eu fiquei 15 dias, eu me enfiei na floresta por 15 dias. E essa viagem foi transformadora, né? Foi um momento de eu me encontrar. Então, e lá eu descobri que eu não queria viajar. Então, viajando, eu descobri que eu não queria ficar longe das pessoas. Olha como a gente se engana. Eu estava muito cansada com o que eu lidava no meu dia a dia e eu fugi. Eu me isolei. A sorte foi que eu não fui ficar não projetei um projeto de 3 meses. Eu decidi ser um pouquinho mais sutil. Eu fiquei 15 dias. E ali eu percebi que não era isso, né? E aí fui conseguindo identificar o que era. Então, assim, às vezes também a gente vai buscar um caminho. Então, por isso que é bom ir sentindo, né, Dani? Pensei numa coisa, vou experimentar. Não sai chutando balde. Experimenta, sinta. Porque a transformação vai ser mais gostosa. Porque o que vale chegar num objetivo se a trajetória foi difícil, foi penosa, foi sofrida? Será que o resultado lá dentro vai ser o mesmo? Então, é importante também pensar que a trajetória dessa transformação precisa ser prazerosa, precisa ser feita com carinho, você precisa ter instantes de felicidade e prazer todos os dias. Senão, não faz sentido. É isso aí. Por isso é importante as mini metas, para a gente ir testando. Não é suicídio, começar daqui e pular para cá, no precipício. Eu falo, gente, vamos construir uma ponte, vamos colocar equipamento de segurança, vai devagar, testa. As pessoas falam assim, os relacionamentos, por exemplo, vamos nos separar. Vocês já tentaram? Quantos casais chegam para mim e falam, nós vamos nos separar? A gente quer, essa é a meta. Eu falo, vocês já tentaram tudo? Que realmente transformaram a maneira de se relacionar, conhecem realmente um outro, para essa ser a decisão? É o momento mágico? Vamos prestar atenção qual que é o momento? E a gente vai entendendo, e muitos realmente decidem se desvincular, mas ficam amigos, outros decidem realmente ficar juntos, mas de uma outra forma, entendem, compreendem. Então é o processo, é o experienciar, é o que você falou. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente comentar sobre, o Francisco comentando, né? Não é fácil encontrar nosso propósito. 17 anos na mesma empresa, consegui identificar meu propósito no ano que se passou. Olha que incrível. Às vezes demora um pouco mais, porque a nossa atenção estava em outras coisas, em outras conquistas. E propósito, as pessoas falam assim, eu preciso achar o propósito. Se não tiver propósito, não. Às vezes a gente já está manifestando o nosso propósito. Eu e Júlia comentamos muito sobre isso. Em pequenas situações, nesses momentos de felicidade, eu manifesto o meu propósito. No momento que eu estou conectada com as pessoas, preste atenção
o que te faz feliz? Talvez o seu propósito esteja exatamente, porque manifestar o propósito tem que trazer aquela sensação de bem-estar, de satisfação, né, de alegria. Então, preste atenção. Não é uma coisa grandiosa às vezes, mas é aquilo que te preenche. E isso deve bastar. Não é o propósito do outro, é o seu. Né? Por exemplo, como eu já comentei, sabedoria sempre esteve presente na minha vida, o autoconhecimento sempre esteve. Então, nessa profissão eu consigo manifestar, mas pode ser que venha outra e eu consiga manifestar também. A gente não precisa odiar uma situação para deixar. A gente pode iniciar novos ciclos sem precisar estar esgotado, estar naquele estágio de perder o momento mágico, como a gente fala no método, né, amiga? Sim, sim. Nós ganhamos mais 5 minutinhos. Estou feliz por isso. Uhul. Não, é um tema assim muito gostoso mesmo de falar, sabe, Dani? Me deixa muito feliz, porque eu nunca, não, de verdade, assim, eu nunca imaginei que na altura do campeonato, assim, que eu estava, né? Eu já estava há 15 anos na mesma profissão e eu não projetava voos tão mais altos assim. Eu já estava num status como jornalista, como assessora de imprensa de uma grande instituição, eu já estava feliz com aquilo, mas o dia a dia era pesado. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, né, em busca de eu nem sabia nem do que, sabe? Eu chegava em casa e não sabia nem o porquê que eu estava fazendo aquilo. E hoje, o fato de eu transformar as pessoas, e eu sempre fui esse lance do coletivo, sempre foi algo. Eu me identifico muito com o Sérgio, né? E o Sérgio, a gente sempre se deu muito bem por causa disso, o Morucho. Porque para a gente estar com pessoas e entregar para pessoas, né, faz muito sentido. Então, quando eu comecei a perceber, porque eu lembro que eu decidi olha como são as coisas. Eu lembro que eu decidi me formar instrutora do The Rose Method porque eu queria divulgar a filosofia. Eu queria divulgar as escolas. Eu queria que mais pessoas tivessem acesso a essa metodologia que transforma a vida. Então eu falei, encontrei o que eu quero divulgar para o mundo, é isso. Só que eu sabia que para eu poder entrar de forma profissional, atingir um número maior de pessoas, conseguir atender mais escolas, eu precisava ser uma instrutora do método. Ou seja, dar aulas. E eu nunca na minha vida tinha pensado em dar aulas. E aí, quando eu comecei o meu processo de formação, a primeira vez que eu sentei ali na frente, e eu tinha um grupo de pessoas, o Sérgio estava entre eles ali, tinha aquele grupo de pessoas me ouvindo, aquelas coisas que eu treinei para falar, foi transformador. Eu me apaixonei por algo que eu nem imaginei. Então, hoje, eu amo trabalhar com a divulgação das escolas, mas dar aula é o que mais me deixa encantada. Porque eu estou entregando, eu estou mudando a vida das pessoas. E aí, aproveitando esses 5 minutinhos que a gente teve a mais, falando do padrão, que eu queria muito reforçar isso, sabe, gente? Eu não sou uma mulher dentro do padrão de beleza estipulado pela antiga sociedade, que eu vou falar que agora a gente está numa sociedade nova e que isso nem existe mais. Eu tô focada que isso não existe mais. E aí, quando começou a pandemia, a gente começou a trabalhar com aulas online, né? E aí, a gente começou a conhecer os nossos alunos virtualmente. Então, o pessoal mandava uma mensagem ali no WhatsApp, a gente não conhecia, a gente fez diversas campanhas para as mais pessoas praticarem. E aí, uma menina se comunicou comigo pelo WhatsApp e marcou de fazer uma aula experimental comigo online. Na época que estava tudo bem fechado mesmo. E aí, quando foi começar a aula, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Cláudia, eu vou conectar, mas eu não vou ligar a câmera. Tudo bem? E aí eu falei, olha, se você não se sente confortável, tudo bem. Mas assim, eu me preocupo porque é responsabilidade minha ver o que você está executando. A gente vai fazer técnicas corporais. Então, eu preciso ver se você está se posicionando bem. Enfim, expliquei para ela. Mas se isso for impedir você de fazer aula, de você conhecer, mantenha a câmera desligada. Eu só quero que você preste atenção na minha descrição, visualize bem a postura na câmera e tudo bem. A gente começou a aula. Deu 5 minutos, ela ligou a câmera. E quando ela ligou a câmera, ela era uma menina fora do padrão. E ela se identificou comigo.
e ela se sentiu à vontade. Isso é um exemplo de várias outras situações que eu já vivi nessa minha nova profissão. Então, assim, não é incrível uma pessoa se identificar com você e falar, meu, eu posso fazer isso? Eu não preciso ter vergonha do meu corpo? Meu, na hora que aconteceu aquilo, meu coração preencheu de um jeito, eu falo, meu, eu preciso falar isso para mais pessoas. E hoje eu sigo outras pessoas, outras meninas no Instagram, meninas que dançam, meninas que modelam, homens que se propõem a fazer atividades incríveis, fora do padrão. Tá mudando, mas tem uma jornada muito grande. E eu acho que muitas vezes, isso aconteceu comigo, né? Por isso que é importante ressaltar. Muitas vezes a gente não se permite fazer algo que a gente gosta muito. E aí essa busca pelo propósito fica limitada. Porque às vezes a gente gosta de fazer por exemplo, eu gosto de cantar. Só que alguém um dia falou para mim que eu não tenho voz de cantora. E aí esse negócio que me traz tanta alegria no meu coração, nunca mais eu vou procurar fazer, porque um dia alguém disse, sei lá quem que disse, que a minha voz não é bonita. E aí eu nunca fui procurar fazer uma aula para melhorar, eu nunca fui ouvir outras pessoas, porque a gente se limita e a gente não se permite. Então, assim, repensa os seus bloqueios, repensa aquilo que você fala, isso eu não vou conseguir fazer. E aí, para fechar, eu recebo um monte de aluno fininho, assim, ó, musculoso, forte, crossfiteiro, que chega aqui na prática, não faz coisas que eu faço, não faz coisas que alunos meus que já praticam há mais tempo fazem. Então, não tem a ver com o formato do corpo, não tem a ver com a sua experiência, tem a ver com aquilo que você deseja fazer. Sabe? Então, assim, eu quero alguma coisa, se eu me planejar, se aquilo me motivar, eu vou conseguir. É isso. É isso. Ai, meu Deus. Tá vendo por que eu sou apaixonada por ela? É realmente inspirador. Obrigada, Claudinha, por você, né, ter aí ajustado hoje, mudado a aula para estar aqui conosco, para compartilhar tantas coisas lindas. Eu acho que a gente precisa pensar realmente nisso, pensar o que a gente quer daqui para frente. A gente precisa, né, a gente pode ser feliz, mas nós somos os responsáveis por nos dar a oportunidade dessa felicidade. O processo não vai ser 100% perfeito, não vai ser um processo, porque é um aprendizado, mas é o que você falou, se permitir sentir, entender essa experiência e dar sequência. A Dani linda, né? A Dani também maravilhosa. É uma pessoa incrível que quebra padrões, adoro a Dani. Claudinha, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse tema, tudo que a Claudinha trouxe, que tenha trazido inspiração realmente para que vocês possam olhar para frente de frente e não deixem para sempre passar essas insatisfações perpetuarem. Dá para fazer um pouquinho por vez, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí a gente vai olhando para frente e vai limpando. Eu falo, vamos limpar as janelas para que a gente possa ver através do que está sujo, muitos anos aí acreditando no que os outros nos fizeram acreditar, acreditando naquilo que nos limitou, e sair dessa casca não é tão simples, mas é possível. E como a Claudinha fez, ela se apoiou, né, num grupo, ela foi buscar realmente. Então, o que está faltando para você fazer isso por você? Tem profissionais, né, para ajudar, para que isso, né, para que isso evolua. Olha aí, tem instrutores, tem treinadores. Então, não tem desculpa para não ser feliz. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a todos que nos prestigiaram. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada, meu amor, pelo seu tempo mais uma vez e por compartilhar conosco tudo isso de mais lindo, viu? Um beijo grande no seu coração. Obrigada pelo convite. Semana Feliz que vem com todas as mensagens. Quinta-feira às 8 da noite. Oi? Diga. Não, eu falei que eu tô adorando as mensagens, tô adorando as mensagens. Obrigada por todo o carinho, a Rô, Catsipes, Dani, todo mundo que entrou aqui, obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra dividir esse momento com você, uma pessoa tão especial na minha vida, que transformou a minha vida com o seu processo e que me ajudou aí a continuar transformando a vida das pessoas. Então a gente tá junto.
Lu! Beijo, Lucia. Gente, um beijo. Até semana que vem. Obrigada, meu amor. Até, obrigada. Um beijo. Até